É muito comum por aí muitos ensinarem que Deus é compassivo e perdoa todos os pecados, o que não é mentira, exceto os 4 pecados que, se você estiver cometendo um deles, você não vai entrar no reino dos céus. Mas fica tranquilo, que o objetivo desse vídeo não é te assustar ou te condenar, mas um aviso do próprio Deus pra você. A paz do Senhor, eu sou o Mano Bíblico, e eu vim te mostrar algumas verdades bíblicas que talvez você já conheça, mas nunca ouviu alguém realmente explicando muito bem sobre o assunto. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Pode parecer apenas uma forma de engajamento, mas que pode fazer o algoritmo recomendar para alguém que também precisa ouvir isso. E lembrando que o último pecado dessa lista é pior do que todos os outros 3. Primeiro pecado: blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos cristãos entendem do jeito errado o que esse pecado realmente significa, e alguns ficam preocupados, angustiados e perguntando a si mesmos: será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas a verdade é que, só de você estar preocupado com a possibilidade de ter cometido esse pecado, já é um sinal que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem chega a essa situação, não tem mais volta, não tem mais arrependimento, não tem mais desejo pelo céu. Um exemplo bíblico que eu posso te dar é o de Satanás. O diabo foi o anjo mais belo do céu, chamado de estrela da manhã, mas que por seu orgulho, se tornou um anjo caído. O pecado que ele cometeu é exatamente esse, e ele não tem mais perdão, porque simplesmente ele não vai se arrepender. O pecado do diabo é eterno. Mesmo se Jesus viesse até ele e desse uma segunda chance, o diabo não iria se arrepender. Ele foi longe demais para ter a vontade de voltar atrás. Quando você comete um pecado e se sente culpado, isso é um aviso do Espírito Santo, o que significa que ainda tem a oportunidade de arrependimento. Mas quando uma pessoa blasfema contra o Espírito, significa que ela não tem mais medo de pecar, e não se sente culpado por isso. O pecado se torna algo comum e não é mais tão ruim. Um viciado em vídeo adulto, mesmo sabendo que é pecado, continua fazendo o ato. Se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não teria preocupação nenhuma em relação a isso. Se você ainda se preocupa em ser perdoado e se tornar um cristão melhor, significa que o Espírito ainda te convence do pecado, e ele está te dando uma nova chance. Mas se você já perdeu o medo de pecar, volte logo para os pés de Jesus, porque esse caminho pode parecer tranquilo, até porque todo mundo vai nele, mas não é porque todo mundo vai que você deve ir também, porque no final, esse caminho conduz ao fogo eterno. E além disso, blasfêmia contra o Espírito Santo também é atribuir as coisas de Deus ao diabo, e tentar convencer outras pessoas disso. E foi exatamente o que aconteceu em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32. Quando Jesus libertou um homem cego e mudo dos demônios que habitavam nele, os fariseus logo falaram que o poder de Jesus para expulsar os demônios era o de Beelzebul. E Beelzebul é o chefe dos demônios. Ou seja, além de eles atribuírem o poder de Deus ao dom maligno, eles tentaram convencer outras pessoas ao redor disso. E esse é um pecado muito sério. E falar também qualquer insulto contra Deus, como por exemplo, dizer que ele não é justo, amaldiçoar o nome dele ou falar mentiras sobre ele. Se você sente que blasfemou, mas na verdade foi um evento passado e você se arrependeu, você não blasfemou contra o Espírito Santo. A condenação desse pecado é para aqueles que têm a intenção total de zombar de Deus. E até esse ponto, esse tipo de pessoa está afastada do Espírito Santo. E é dura de coração para reconhecer que Deus é verdadeiro. Segundo pecado: apostasia. Esse é um pecado parecido com a blasfêmia, mas a blasfêmia é um pecado que faz parte da apostasia. E o que seria esse pecado? A palavra apostasia tem sua origem em várias línguas, e ela significa rebeldia, afastamento e revolta. Para simplificar, eu vou dar um exemplo. Esse é Joãozinho. Ele se converteu, começou a ir para a igreja, mas depois veio a frieza espiritual. E com o tempo, ele parou de buscar a Deus e voltou para o mesmo buraco. Isso é apostasia. Não é um erro momentâneo, mas um abandono consciente da fé. Claro que nem sempre é desse jeito. Todos têm os seus motivos pessoais. Como por exemplo, a pessoa ter se afastado da igreja porque a igreja não apoiou essa pessoa na caminhada e a machucaram julgando seus defeitos. Muitos cristãos pensam assim: ah, pensei em blasfêmia, então apostatei da fé. Brinquei com Deus quando eu era criança, apostatei da fé. Mas não tem nada a ver com isso. Apostasia é abandonar a fé, deixar de crer nas coisas de Deus, ou seguir outros caminhos que parecem mais prazerosos. Ela tem a intenção de se afastar da verdade, e a Bíblia nos mostra o quão grave é esse pecado, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus.
E também Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Esse recair de Hebreus 6 não é aquele pecado que você cometeu, se arrependeu e nunca mais fez. É aquela queda que após conhecer a verdade, você ainda assim decide voltar para o mesmo buraco permanentemente. A apostasia não é só um cristão virar ateu, mas também é a pessoa conhecer a verdade e continuar vivendo a mesma vida pecaminosa, só porque não é fácil sair dela. O próprio apóstolo Paulo falou a Timóteo que futuramente as pessoas não iriam gostar de seguir a verdade e escolheriam doutrinas e líderes que apoiariam o pecado dessa pessoa. O evangelho não é sobre ser aceito, mas sobre viver segundo o que a palavra ensina. Não basta apenas saber que Deus existe, mas colocá-lo como prioridade em sua vida. Vários por aí colocam um versículo ou uma frase sobre Deus na bio do Instagram, mas vivem uma vida imoral por trás disso. Ser um falso cristão é um pecado seríssimo. Leia a Bíblia apenas quando dá vontade, orar apenas de noite e olhe lá. Um verdadeiro cristão não deixa sua fé se abalar. Ele continua lendo a Bíblia, mesmo com preguiça. Continua orando, mesmo com o coração quebrado por dentro. Porque ele reconhece que a sua fé não está limitada apenas em um lugar específico. E é uma obrigação dele buscar a presença do Senhor dia após dia. Não é as obras que te tornam salvo, mas elas te fazem com que você mostre o quanto você ama e é dedicado ao Senhor. Imagine se do nada todo mundo definisse que 2 mais 2 é igual a 5. Só porque o mundo fala que 2 mais 2 é igual a 5, não significa que é verdade. Pode passar anos, décadas, milênios, a Terra explodir. Ainda assim, 2 mais 2 é igual a 4. Da mesma forma, a verdade bíblica não pode ser mudada. A mentira continua sendo mentira, mesmo que todos sigam ela. A verdade continua sendo a verdade, mesmo que ninguém siga ela. Que nem disse Martinho Lutero. A paz, se possível, mas manteria a verdade a qualquer custo. Estamos na contramão do mundo, então o evangelho não deve ser alinhado com as nossas vontades. Nós que devemos nos adequar aos princípios do evangelho. Terceiro pecado: não perdoar os outros. Pode parecer que isso não tem muita importância, mas Deus exige de todo cristão a obediência a esse mandamento: perdoar os outros. Jesus disse o seguinte, quando um dos fariseus veio perguntar a ele os mandamentos principais da lei de Moisés: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Todos os mandamentos bíblicos são baseados no verdadeiro amor. Amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas de palavras, mas de atitudes. Renunciar aos seus desejos e ter compromisso com a palavra mostra o quanto você é dedicado a Deus. E por parte do amor ao Senhor, é seu dever também como cristão amar os inimigos. Pode parecer que não faz sentido nós fazermos isso, mas foi justamente o que aconteceu com nós. Deus tem todos os direitos de julgar os nossos pecados, mas por meio de Jesus, somos perdoados. A graça de Deus é que nem um pai levando seu filho para visitar o seu trabalho como patrão. O patrão ficou irritado nesse dia, porque todos os funcionários estavam errando em algumas funções, mesmo o patrão orientando eles. O patrão pensou em demitir todos, mas aí, o filho que ele trouxe pede com insistência para o pai que os perdoe. E por causa disso, o pai ouviu o filho, orientou novamente e todos os empregados continuaram em suas funções e começaram a melhorar. Do mesmo jeito, Cristo sofreu por nós e está ao nosso favor, oferecendo perdão dos nossos pecados. A verdade é que tudo que temos não é mérito nosso. Deus que é bom e nos honra, pois nós não somos apenas servos, somos filhos também. Se nós também tínhamos uma dívida com Deus e fomos perdoados, por que não faz sentido perdoar o irmão? Pedro, um dos 12 discípulos, se aproximou uma vez de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Quando Jesus disse isso, ele não estava querendo dizer literalmente 77 vezes, ou 70 vezes 7. Jesus usou uma figura de linguagem exagerada para especular algo grande e exagerado, representando que nós devemos perdoar infinitamente, sem limites. Ele disse também em outra passagem que, se não perdoarmos os outros, o nosso Pai Celeste também não nos perdoará. Você mesmo faz essa oração lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Mas como você quer receber o perdão de Deus, se nem mesmo você perdoa os outros? Quarto pecado: brincar com o arrependimento. Esse é um dos pecados mais graves que existe: brincar com o arrependimento. E o que seria brincar com o arrependimento? Brincar com o arrependimento é fazer do perdão de Deus uma liberdade para viver uma vida imoral. Isso é diferente de quem está lutando contra um pecado e quer mudar. O problema é viver sem arrependimento verdadeiro, usando a graça como desculpa para o pecado. Quando o apóstolo Paulo falou sobre graça e a bondade de Deus, ele sabia que muitos iriam usar textos bíblicos como base para continuar no pecado e falar que Deus é só amor. Então, após ele escrever Romanos 5, ele continuou o assunto em Romanos 6. Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2. A nova vida para a qual Deus nos chamou não é para vivermos nos mesmos vícios, mas viver segundo a palavra de Deus. Nós, sendo cristãos ou não, ainda somos imperfeitos e precisamos procurar o arrependimento cada vez que pecamos. Mas sendo cristão, você tem conhecimento do pecado e escolhe melhorar. Os falsos cristãos acham que pedir perdão e voltar para o mesmo pecado é o suficiente. Mas Jesus deixou bem claro em Mateus 7 que, se alguém negar ele aqui na terra, Deus vai negar ele também no juízo final. Negar Jesus aqui na terra não é apenas zombar do nome dele, mas viver uma vida que reflete a rebeldia do mundo. Não pense que, eu vou pecar aqui e depois ele me perdoa. Porque o perdão de Deus só funciona quando você está disposto a mudar. E não fingindo que está arrependido, mas continuar rejeitando a vontade de Deus. Eu listei esses 4 pecados que Deus não perdoa, mas eu diria que todos eles se formam em um só: a falta da busca pelo arrependimento. Porque para Deus, não existe pecadinho e pecadão. Se Deus fala que é pecado e pronto. E você tem que se arrepender aos pés de Deus. Deus é misericordioso, mas não tem como ter misericórdia com alguém que não quer ser perdoado. Se você chegou até aqui, ainda dá tempo de se arrepender do seu pecado. Essa pode ser a única oportunidade para se arrepender. Então volte para Jesus agora mesmo. E lembrando que Deus perdoa todos os pecados, exceto aquele que não tem arrependimento vindo da pessoa, como a blasfêmia. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se essa mensagem falou com você, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E se tiver ideias do que eu posso trazer aqui no canal, deixa nos comentários. A sua ideia pode ser o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e tamo junto com Cristo.